Olá meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Barros. Quero pedir de bate-pronto a vocês que deixem seu like aí no vídeo, já aciona aí de imediato, tá certo? Ajude no engajamento do canal. Durante o dia foi uma notícia que tomou conta do debate político no Brasil. O Eduardo Bolsonaro falando sobre um possível AI-5. Vamos esclarecer primeiro uma coisa: não existe esse dispositivo na Constituição. Não estou dizendo que seja ruim, eu adoraria que tivesse um AI-5 aqui no Brasil. Seria interessantíssimo. Mas não é um dispositivo do jogo democrático no momento. Não está disponível isso na Constituição. Eu creio que ele tenha se referido basicamente aí a um artigo 142. Talvez não tenha se expressado mal na hora, não sei. Pode ser que também não, tenha falado realmente do AI-5. Não consegui acompanhar tudo, exatamente tudo durante o dia. Mas já vi que o Bolsonaro falou que quem estiver falando sobre um AI-5 está sonhando. Então ele já desautorizou o filho dele a falar sobre. Tá certo? Provavelmente o Eduardo Bolsonaro acabe vindo a público, pedir desculpas, dizer que se expressou mal, etc, etc, etc. Nós estamos enfrentando uma guerra. Essa é apenas mais uma batalha. Por isso temos que estar ao lado do nosso presidente, ao lado do Eduardo Bolsonaro, ao lado do Carlos Bolsonaro, que tem dado força, tem dado muita força ao presidente, porque os ataques são constantes. Muitas vezes eles soltam esses tipos de... Eu tenho isso, opinião minha, tá, gente? Eu não estou dizendo que é. Eu estou formulando hipóteses. Eles soltam esse tipo de notícia justamente para chamar a atenção para eles e tirar um pouco o foco de cima do Bolsonaro. Porque, sabe, é pancada em cima de pancada todos os dias. Então eu creio que deva ser isso. Eles devem querer chamar a atenção para si e desviar um pouco da atenção em cima do Bolsonaro, para deixar ele trabalhar em paz. A esquerda, isso não é uma coisa só do Brasil. A esquerda na América Latina toda não previa um Bolsonaro. Nem mesmo seus melhores estrategistas, como José Dirceu, previa que surgisse um Bolsonaro. Um cara que tem uma reputação ilibada, que não se envolve em corrupção, que não se vende e que não aceita o que a esquerda quer impor. Então eles não previam isso. Deus levantou Bolsonaro, um homem íntegro, que chegou à presidência e que vem fazendo um bom trabalho, mesmo sob os ataques que ele sofre diariamente, diuturnamente. Ele sofre o tempo todo ataques. Não querem deixar ele trabalhar. Tá certo? Então, eles não previam isso. É uma coisa que estava totalmente fora do escopo deles. É uma situação nova. Apesar deles terem conseguido recuperar o poder em alguns países, seja pelo voto ou seja por fraudes, porque nós temos as duas opções, ao que tudo indica, a eleição na Argentina não teve fraudes na eleição. Mas já vimos vídeos de distribuição de dinheiro para os votantes. Então a gente sabe como que acontecem as coisas aqui na América Latina. É muita corrupção e não é uma coisa só do Brasil. É uma coisa que está arraigada na América Latina inteira. Isso não tem por onde fugir, isso é um fato. Está arraigada. Eles conseguiram recuperar parte do poder que eles tinham. Mas o principal, que era o principal financiador, continua sob o poder da direita, sob o poder de Bolsonaro. Quanto mais eles batem em Bolsonaro, mais Bolsonaro cresce. Foi assim que Bolsonaro se elegeu. Com a imprensa atacando, com a esquerda atacando, inventando factoides, inventando mentiras, ele conseguiu se eleger mesmo assim, contra todas as probabilidades levantadas em pesquisas,
levantadas pela esquerda, pela imprensa e no geral. Então, eles não conseguiram ainda associar essa vitória do Bolsonaro. Não conseguiram assimilar o golpe. Foi um golpe duro para eles. Perderem o Brasil, que era o maior financiador do Foro de São Paulo, é um golpe que não é fácil. Com certeza eles tontearam aí. Foi digamos que um cruzado no queixo. Então, o que acontece? Há algumas coisas que vêm ocorrendo durante o ano aí, e a gente sabe os motivos. Hoje eu quero enumerar para você aqui alguns deles. Rede Globo ataca Bolsonaro diuturnamente, 7 dias por semana, não param. É uma máquina de fake news, uma máquina de mentiras, uma máquina de ataques, uma máquina de polarização. Eles devem mais de 600 milhões em impostos, sem contar que perderam muito dinheiro com a ascensão de Bolsonaro ao poder. Cortou-se verbas públicas para propaganda, por exemplo, na Rede Globo. Alguns empresários, como por exemplo o dono da Havan, retiraram suas propagandas da Rede Globo e estão passando a emissoras que apoiam o governo, como a Record e o SBT. Então eles estão sentindo o baque e estão desesperados. Por isso a urgência em derrubar Bolsonaro. Eles não querem chegar lá em 2022 para renovar a sua concessão com Bolsonaro no poder, porque Bolsonaro pode alegar a dívida que eles têm de impostos e não renovar a concessão. Pense se eles ficarem, vamos dizer aí 10, 15, 20 dias fora do ar. Quantos bilhões de reais eles não irão perder? Quantos milhões de reais que seja? Vão perder muito dinheiro. Eles não querem isso porque já estão cambaleando. A Rede Globo, ela caminha a passos largos para se tornar uma manchete, ir à falência. Eles estão cavando a sua própria sepultura. Então eles não querem chegar em 2022 dependendo de Bolsonaro. Por isso a urgência deles em derrubar o governo. Eles não estão se importando se o Brasil está indo bem. Eles não estão se importando se está melhorando a situação da população ou não. Eles estão se importando apenas com eles. Eles querem se manter no poder. Querem continuar exercendo. Eles sabem que o Bolsonaro é totalmente o contrário, o avesso do Molusco ladrão e dos outros antecessores. Porque as outras vezes eles conseguiram renovar suas concessões sem dificuldade nenhuma. Porque eles tinham todo mundo aqui na palma da mão. Hoje não. Hoje eles não têm essa influência no governo. Pelo contrário, eles causam asco no governo. Causam nojo nas pessoas que participam do governo. Então, eles estão nesse desespero. Soma-se a isso a queda da taxa de juros a 5%. O que significa? Crédito mais barato, o empresário pode investir. E assim como nós previmos em outros vídeos, vai cair mais ainda até o final do ano, chegará a 4,5% a taxa de juros. Então, vai ser o ideal, o momento certo para os empresários investirem no Brasil. Porque ele consegue comprar maquinário, ele consegue comprar crédito para comprar matéria-prima, crédito para produzir, muito mais barato. E não é interessante para a Rede Globo nem para a esquerda que isso aconteça. Por quê? Porque isso gera empregos, isso melhora a vida da população. Então eles não têm esse interesse. Senão eles não conseguem chegar ao poder, que é a grande meta, a meta deles é essa, o norte deles é chegar ao poder, é se perpetuar no poder. Então não é interessante para eles que o Brasil dê certo. Por isso nós vemos toda essa luta aí. A Arábia Saudita, além de investir os 10 bilhões de dólares no Brasil, convidou o Brasil a fazer parte da OPEP. Depende agora única e exclusivamente do quê?
da consulta que o Bolsonaro vai fazer à equipe econômica, para dizer se vai fazer parte ou não da OPEP. Então, são coisas que eram há tempos atrás inimagináveis. Vamos ter aí, em breve, até dia 5, a apresentação do novo Pacto Federativo, onde você tem mais recursos para municípios e estados e menos recursos para Brasília. Então, o que acontece? Os deputados estão, sim, desesperados. Porque uma proposta dessa, a população vai fazer pressão em cima para votar. Mas isso significa o quê? Menos dinheiro para eles roubarem. Significa que os prefeitos vão estar menos nas mãos deles. Não vão ter que ficar mendigando verbas. Vocês entendem o motivo, a razão pela qual se bate tanto em Bolsonaro, se bate tanto no governo e não querem que se faça esse tipo de reforma? Reforma tributária vai ser encaminhada também. Pode ser que não seja possível baixar os impostos de uma hora para outra. Por quê? Nós dependemos dos impostos para pagar as contas do governo. Então não dá para se cortar de uma vez, porque senão o governo não tem dinheiro para pagar as contas. Mas pode-se criar condições para um aumento de receita e ir reduzindo gradativamente. Por quê? Tendo mais pessoas trabalhando, empresa produzindo mais, você vai ter maiores receitas para o governo em impostos, porque eles vão estar vendendo mais. O povo vai estar consumindo mais. Logo, o governo pode cortar o imposto, baixar as alíquotas de imposto, fazer uma reformulação na maneira que se cobra o imposto e não sentir o impacto tão grande. É essas coisas que a esquerda não quer que aconteça no Brasil. Eles não querem por quê? Porque isso vai transformar a vida do brasileiro e nunca mais a esquerda vai se eleger. Nunca mais. Porque vão ver que as políticas que a esquerda apresentou até o momento são incompatíveis, não tem como se manter, são insustentáveis. O que vai sempre levar o Brasil para crises, 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 uma atrás da outra, sequencialmente. Esse é o grande motivo, é o poder. Eles querem o poder pelo poder apenas. Eles não querem o poder para melhorar a vida do povo. Eles não querem o poder até porque eles tiveram durante 16 anos na frente do governo e não melhoraram a vida do povo. Você pegar e dar crédito, toma, crédito fácil, o povo vai e se endivida. Para de consumir, todo mundo perde o emprego, porque a empresa não produz mais, tem que mandar embora. Isso não é crescimento. O crescimento tem que ser baseado em investimentos, não em consumo. O crescimento com investimento é um crescimento de longo prazo, é uma coisa sustentável. O crescimento em consumo, ele tem resultado apenas no curto prazo. Ao longo prazo, ele é prejudicial ao país. Isso qualquer escola de economia ensina. Nós temos que aprender que aqui no Brasil nós temos que exportar. Exportação gera divisas. Temos que modernizar os nossos parques fabris, a nossa indústria, investir pesado, zerar alíquotas de importação de maquinário que não são produzidos aqui no Brasil, para poder fazer as empresas crescerem, a indústria crescer e exportar não só a matéria-prima, mas o produto beneficiado, agregando valor, trazendo mais divisas. Porque muitas vezes o que acontece? O Brasil exporta o grão do café e depois importa o café já empacotado. Ele acaba perdendo, porque ele vende por 100 reais a saca do café e ele compra a mesma saca, só que já industrializada, por 200 reais. Então não adianta. Nós temos que investir, sim, na melhoria dos parques fabris aqui do Brasil, da nossa indústria. Nós temos setores fortes aqui no Brasil, serviços, comércio. Temos agora que acelerar a indústria. Fazer a indústria começar a gerar emprego nas cidades. Certo? Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço a Deus que continue abençoando o nosso Brasil e que dê força ao nosso presidente.
porque ele vai precisar, e que dê força também a nós, para que continuemos dando forças ao presidente, estando ali lado a lado. Ele não é um leão solitário. Todos nós somos leões que vamos lutar com ele, contra essas hienas malditas. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe.